Tô vendo vocês hoje na primeira aula, depois na sexta que nós temos 2 aulas, né? Deixa eu sair daqui, senão eu acabo interrompendo a gravação. Então, assunto da aula de hoje, fluxo de calor. Tô compartilhando tela, né, gente? Tô. Tá aí infinitas imagens. Então, vamos lá. Antes da gente falar de fluxo de calor, eu preciso falar com vocês das formas de propagação de calor, tá? Calor é energia que a gente fala que é energia em trânsito, mas quando a gente pensa em trânsito, quando a gente fala em carro, que a gente pensa em trânsito, a gente pensa que esses carros estão numa rua, trafegando, e aí eles ficam presos nessa rua, ou eles conseguem se locomover com uma certa facilidade. Então, quais são os caminhos que o calor pode fazer, né? Por onde o calor pode se propagar quando ele está indo de um corpo para o outro, quando ele está indo de um ponto para o outro. E daí vem as formas de propagação de calor. Como é que essa energia vai de um canto para o outro? Existem 3 formas de propagação de calor que nós vamos estudar, tá? Nós vamos estudar a propagação de calor por condução, por convecção e por irradiação. E nós chamamos esses 3 processos de processos bem distintos entre si, porque eles ocorrem de maneiras diferentes, totalmente diferentes um do outro. Não é porque tem condução que não vai ter irradiação, tá? Não é porque tem convecção que não pode ter também irradiação. Mas quando tem condução, nem sempre tem convecção. Ok? Nem sempre. Então, são processos que existem de maneiras distintas uns dos outros. A condução, ela é um processo característico dos sólidos. Ok? Sempre que eu tiver um corpo sólido, esse corpo pode levar energia térmica de uma extremidade para outra, de um lado para o outro. A convecção, ela é típica dos fluidos. A convecção, ela não vai acontecer nos sólidos, tá? Isso é um fato. Não tem convecção em sólidos, tá? Mas tem condução nos fluidos, mas não tem convecção nos sólidos. E a gente já vai entender por quê. Quando é que eu falo em fluidos? Eu falo em fluidos quando eu estou pensando em líquidos e quando eu estou pensando em gás. As 2 situações são fluidos. Então, eu tenho aqui um meio de propagação no qual a estrutura molecular, né, de ligação entre as partículas é diferente dos sólidos, quando eu penso em fluidos. E o outro processo que a gente tem é o da irradiação. E a irradiação é aquele que não precisa de um meio material. Isso é, o calor consegue ir de um canto para o outro sem a existência de matéria. Tá? Isso é, ele pode se propagar com a falta da matéria, no vácuo. Ah, mas tem irradiação no ar, por exemplo? Tem irradiação quando tem ar. O ar é um fluido. Então, eu posso ter processo de transmissão de calor por irradiação num fluido? Posso, ele pode se propagar ali no fluido. A irradiação vai acontecer também, tá? Então, a irradiação é o único meio no qual a gente fala assim, olha, não precisa de um meio para se propagar. Necessariamente eu não preciso desse meio. E aí, como é que ele acontece na irradiação se eu não tenho um meio material? Eu tenho o que nós chamamos de ondas. E aí não são qualquer tipo de ondas. Tem 2 tipos de ondas que a gente estuda em física. As ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, obrigatoriamente, tem que ter um meio de propagação. O ar, a água, uma corda. Eu preciso de um meio material. As ondas eletromagnéticas não precisam de meio material. Por quê? Porque elas são provenientes de oscilações de campos elétricos e de campo eletromagnético. Então, oscilações desses 2 campos, campo elétrico e campo eletromagnético, oscilando simultaneamente, me dão aí a tal da onda eletromagnética. Aqui eu tenho uma figura que eu vou dividir ela agora em 3 partes, tá? Eu tenho uma fonte de energia térmica, que seria a fogueira, e essa fogueira, ela permite, na situação da minha figura, que essa energia térmica seja deslocada para a mão de 3 maneiras diferentes: por convecção, por condução e por irradiação. Eu vou começar aqui na condução. Então, eu quero que a energia térmica
vá da fogueira para a minha mão por condução. E para isso, eu estou usando um sólido, uma barra aqui de um material sólido. É claro que essa barra de material sólido, ela não pode ser de qualquer material, tá? Ela tem que ser de um material que nós chamamos de condutor. Existem materiais que são condutores e existem materiais que são isolantes. Quando que ele é condutor e quando é que ele é isolante? Aí vai depender de como esses elétrons estão ligados na minha estrutura ali, do meu átomo, na estrutura da minha molécula. Se eles estão ligados de uma maneira mais fraca ou se eles estão ligados de uma maneira mais forte. Isso é, se eu consigo transitar os elétrons mais ou se eu tenho dificuldades de transitar elétrons nesse material, tá? E aí eu vou ter materiais condutores ou isolantes. Então, a princípio, aqui tem uma barra de metal, que é um condutor, que vai conduzir energia, e para a pessoa não queimar a mão com a barra, tem aqui um isolante, uma luva de borracha, tá? A borracha é um isolante. O que acontece com a energia térmica? Ela está sendo transmitida da fogueira, que tem maior temperatura, em direção à mão da pessoa, que tem uma temperatura menor. Então, o calor sempre vai daquele corpo que tem maior temperatura em direção ao corpo que tem menor temperatura. E aí ele pode ir por meio de algo sólido. Quando ele vai por meio de algo sólido, nós chamamos isso de condução. Tá, mas ele também pode ir da fogueira para a mão da pessoa sem ser por um meio sólido. E aí, como é que isso acontece? Isso pode acontecer por conta do ar que está ali ao redor da fogueira. O que acontece com esse ar? O ar que está mais próximo da fogueira, ele recebe a energia térmica primeiro. Ao receber essa energia térmica primeiro, o que acontece com ele? Ele amplia a sua oscilação, elevando a sua temperatura. Ele passa a ocupar um espaço maior. Ao ocupar um espaço maior, ele dilata. A gente já viu temperatura, né? Que está relacionada com a amplitude de oscilação. E a gente sabe que, à medida que essa amplitude de oscilação aumenta, existe o fenômeno chamado dilatação. E aqui a gente sabe que quando o corpo muda de direção, de dimensão, muda a densidade dele. Ou linear, ou superficial, ou volumétrica, muda a densidade. Então, se variou o volume, por exemplo, expandiu porque aumentou a temperatura, a densidade diminui, a densidade diminuindo, o ar quente sobe. E aí esse ar quente entra em contato com a minha mão, esquentando a minha mão. Mas o ar quente subiu, e daí? O ar quente subiu, o ar frio desceu. E ocupou aquele espaço que era do ar quente, ok? Aí esse ar que era frio que desceu, esquentou e subiu. Então, isso aí é convecção. Formam-se correntes de ar ou correntes de um líquido, ou melhor dizendo, correntes de um fluido, sempre no sentido do menos denso subir e o mais denso descer. E aí eu posso ter ainda o processo de propagação de calor por irradiação, que é o que está acontecendo aqui nas laterais. O ar quente, ele sobe, ele não vai para as laterais, ele vai para cima. Tá? E aí, como é que uma pessoa que está aqui na lateral da fogueira vai conseguir esquentar a mão dela? Ao mesmo tempo que tem um deslocamento de ar, ao mesmo tempo que eu tenho moléculas vibrando cada vez mais aqui nessa barra, porque ela está vibrando, ela está aumentando a oscilação dela, ela está expandindo, estão colidindo as partículas aqui entre si, está transmitindo calor. Aqui eu vou pensar que existem ondas eletromagnéticas saindo dessa fogueira e indo em direção à mão da pessoa. Todas as ondas eletromagnéticas transmitem calor? Não. Tem ondas eletromagnéticas que estão oscilando na frequência da luz. Então tem ondas eletromagnéticas que eu enxergo? Nem todas. Porque quando a gente fala em luz, tem um espectro que é visível e tem um espectro que não é visível. Eu tenho ondas eletromagnéticas de micro-ondas, eu tenho ondas eletromagnéticas de ultravioleta, de infravermelho, de raio-x. Então, dependendo das frequências nas quais essas ondas estão sendo emitidas, elas estão
transmitindo uma forma de energia, uma onda eletromagnética que a gente vai interpretar ou que a gente vai perceber de uma maneira diferente. Para nós, a irradiação são as ondas de infravermelho, na frequência ali do infravermelho, são as que transportam o calor, ok? Então, essas são as 3 formas de propagação de calor que nós vamos estudar. Começando pela condução, né? Esse gifzinho eu já mostrei para vocês, ele anteriormente. Eu tenho uma barra, nessa barra eu tenho partículas, e aí o que acontece com essas partículas? Essas partículas, elas estão oscilando. Elas estão oscilando nas 3 dimensões, como mostra a figura aqui do lado do GIF, né? É como se tivessem molinhas ligando essas partículas, não existem essas molinhas, mas elas estão oscilando, e à medida que elas oscilam, elas modificam a distância entre elas, o que modifica a força elétrica, a força gravitacional, a força de interação vai se modificando, ok? Então, as moléculas que estão aqui mais para a direita, elas oscilam mais devagar, e as que estão aqui mais para a esquerda estão oscilando mais rápido, com uma amplitude maior, e vai acontecer aí até o que eu posso dizer de colisões entre essas moléculas, tá? Dependendo aí da amplitude de oscilação e da diferença de energia térmica. Então, de um lado, eu tenho uma temperatura, T1, do outro lado, eu tenho uma temperatura T2. E a energia térmica sempre vai do que tem maior temperatura em direção ao corpo que tem menor temperatura. E essa quantidade de energia térmica que vai atravessar essa barra, nós vamos chamar de fluxo de calor. E vamos representar pelo símbolo vazio, lá da matemática, bolinha cortada no meio. Tá? Como é que eu vou calcular o fluxo de calor? O fluxo de calor é a quantidade de calor que atravessa essa barra durante um certo intervalo de tempo. Quanto mais tempo o calor demora para ir de uma extremidade 1 para uma extremidade 2, mais tempo, menor é o meu fluxo de calor. Tá? Nós vamos ver do que mais depende. Quanto mais calor eu tenho indo da extremidade 1 para a extremidade 2, maior é o fluxo. Quanto mais energia térmica sai do lado 1 e chega do lado 2, maior é o fluxo. Porém, quanto mais tempo ela demora para ir de um lado para o outro, menor é o fluxo. É o mesmo que acontece numa torneira. Mas na torneira não é calor. O que a gente mede na torneira é a quantidade de água que passa pela torneira durante um certo intervalo de tempo. Então, a gente pode falar de fluxo de água como a variação da quantidade de água por tempo. Aí, se eu pensar num fio, e eu pensar que nesse fio eu tenho cargas elétricas em movimento. Eu estou falando de fluxo de cargas elétricas. Então, eu estou falando de quantidade de cargas elétricas que atravessam um fio durante um certo intervalo de tempo. Mas aí o professor de eletricidade chamou esse fluxo aqui de corrente elétrica. É só um nome diferente que ele deu para o fluxo de elétrons. Cuidado com o Q. Esse Q de quantidade de cargas, ele é o número de elétrons multiplicado pela carga de elétrons. Cada elétron tem uma carga elétrica que vale menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E aí eu divido por segundo e a unidade passa a ser ampere. Aqui, esse meu Q da minha expressão do fluxo de calor, ele não é quantidade de carga. Esse Q é quantidade de energia térmica, é Q de calor. E aí a gente vai ver que a gente pode calcular ele como sendo mc delta T. E aí eu vou falar dessa expressãozinha nas próximas aulas ainda, que é como eu calculo a quantidade de calor. E cuidado com esse tempo aqui, que esse tempo minúsculo esse T minúsculo, né? Ele é de tempo, T maiúsculo de temperatura. Então, cuidado aí com as anotações de vocês. Unidade desse fluxo de calor. Como calor é energia, a unidade dele no sistema internacional é joules. E tempo, a unidade vai ser segundos. Então, eu posso dar o fluxo de calor em joules por segundo. Nossa, mas joules por segundo, a gente normalmente escreve watts. Pode escrever watts? Pode escrever watts, não tem problema nenhum. Só que o conceito aqui é um pouquinho diferente, né? Às vezes a gente fala em watts quando a gente está pensando na potência, quantidade de energia que eu transformo em outra. Aqui eu não estou transformando energia, tá? A máquina de lavar, ela é potente, porque
porque ela transforma energia elétrica em energia mecânica num curto intervalo de tempo. Eu estou falando de transformação de energia quando eu falo em potência. Aqui eu não estou falando em transformação, eu estou falando em transporte de energia. Por isso eu não vou usar o watts, eu vou usar joules por segundo, tá? Às vezes não vai aparecer em joules por segundo, às vezes a unidade da quantidade de calor vai aparecer em calorias. É uma unidade de energia? É, mas não faz parte do sistema internacional. Aí pode ser calorias por segundo, pode ser calorias por minuto, pode ser calorias por hora, pode ser quilocalorias, tá? Tanto faz. Aí eu tô fora do sistema internacional. Mas é sempre unidade de energia e tempo. Vou tirar aqui os meus rabiscos, porque eu não sei se tem outras coisas escritas aqui, e vou dar uma olhadinha no chat de vocês, para saber se está tudo bem por aí, tá? Tudo em ordem por aí, gente? Tranquilinho até aqui? Joia. Vamos voltar aqui, então, para o nosso slide, para a gente continuar aqui falando da condução. Aqui eu usei uma barrinha, né, uma barra de metal. A condução, do jeito que eu expliquei para vocês, como quantidade de energia térmica, que acontece durante um certo intervalo de tempo, ela não vai ocorrer no vácuo, tá? Por que ela não ocorre no vácuo? Eu não calculo o fluxo de calor aqui no vácuo com essas mesmas expressões que eu vou falar agora, tá? Porque aqui eu estou pensando em sólidos. Eu estou pensando em calor indo de partícula para partícula. E no vácuo, como eu não tenho partículas transportando essa energia térmica, transmitindo essa energia térmica, eu não vou usar a expressão de fluxo de calor que eu vou deduzir quando eu estiver falando em vácuo, tá? Que outra expressão que eu vou deduzir quando eu falo em condução? Antes de chegar na outra expressão, vamos falar aí dos condutores e dos isolantes. Eu estou falando que a condução é um processo bem característico dos sólidos, não que ela não aconteça em outros meios, a condução, mas ela é bem mais fácil, bem mais perceptível, bem mais linear, vamos dizer assim, nos sólidos, tá? E aí eu tenho bons condutores de calor e maus condutores de calor, que são os isolantes térmicos. O que a gente chama de bom condutor de calor? Aquele no qual as ligações na estrutura molecular do átomo facilita o transporte da energia térmica, tá? Que seriam os metais, como o ouro, o latão, o alumínio, o ferro, o cobre, o chumbo, o aço e o bronze. Eles transmitem calor de maneira diferente. Se eu não me engano, o que é o melhor condutor aí, eu acho que é o bronze. Preciso fazer uma pesquisa depois para saber dentre eles qual que tem melhor condutibilidade térmica aí. Mas todos eles transmitem calor mais facilmente. Por quê? Porque eles possuem os elétrons mais externos, os elétrons estão nas últimas camadas de valência, mais distantes do núcleo do átomo, vamos pensar assim. Então, as camadas de valência são as mais externas, então eles estão ligados a esse núcleo de um átomo de uma maneira mais fraca. E aí, eu posso até dizer que eu consigo movimentar eles de uma maneira mais livre, por eles estarem nas camadas mais externas. É mais fácil de eu retirar elétrons dali do que aqueles elétrons, do que aqueles materiais que a gente vê que eles têm poucas camadas de valência, né? O que significa que os meus elétrons estão mais próximos ao núcleo, então existe uma estrutura ali que é fortemente, uma força muito grande, né? Uma estrutura forte entre os elétrons e os prótons ali do núcleo, de tal maneira que eu tenho dificuldade de movimentar esses elétrons ou tirar eles dali. E aí eles não vão conseguir transportar energia térmica tão tranquilamente. E aí quem seriam esses materiais cuja estrutura molecular é uma estrutura molecular mais forte? Seria o ar seco, a madeira, o vidro, o isopor, o plástico, o gelo, ele é um péssimo condutor de energia térmica, a lã, entre outros. Ah, mas está incluído o vácuo aí como mau condutor de calor. Por condução,
Sim, afinal de contas, o vácuo, ele é ausência de partículas, ele é ausência de matéria. Então, se eu não tenho matéria, eu não vou conseguir conduzir de molécula para molécula o calor, tá bom? Quando a gente pensa em condução, eu estou pensando em moléculas para moléculas. É como se uma molécula colidisse com a molécula do lado, então ela passou a vibrar numa amplitude maior, então estou imaginando aqui, eu tenho uma molécula vibrando numa determinada amplitude, tá? E aí eu tenho uma molécula aqui do lado que também está vibrando, na mesma amplitude. Só que essa aqui recebeu tanta energia que ela passa a vibrar numa amplitude tão grande, só que a outra ainda não recebeu essa energia, tá? Que aí pode falar, tem uma colisão aí entre uma partícula e outra. Não gosto muito de pensar na colisão, mas vamos supor que tivesse uma colisão. Na colisão eu tenho transporte de energia, tá? E aí a gente fala que é colisões que têm conservação de energia cinética, né? Nesses casos, a gente faz várias considerações, tá bom? Então, posso dizer que está indo de molécula para molécula. A convecção. Daqui a pouquinho eu vou para a equação do fluxo de calor, tá? A convecção. Veja aqui que eu tenho um GIF para explicar a convecção, que eu tenho uma chama, um tripé, um becker e água aí dentro. Um becker transparente, um líquido azul que eu estou supondo que seja água. E o que eu observo? Bolinhas grandes de água que vão subindo e depois ficam pequenininhas, aí vai se formando mais bolinhas de água e vai subindo e assim por diante. E formam-se em vermelho umas correntes, né? Sobe, desce, esquenta, sobe, desce, esquenta e assim por diante. O que está acontecendo nessa situação? Eu tenho uma chama que está irradiando energia, ok? Aí, essa irradiação atinge essa placa aqui, que deve ser uma placa de metal, que é um condutor. O calor é conduzido molécula a molécula e distribuído em toda essa placa, menos os pezinhos, que parece que tem uma borracha aqui, que é um isolante. O metal está em contato com o vidro, portanto, o metal conduz a energia térmica para o vidro. É lógico que essa condução vai acontecer aqui para a lateral também, né? O calor vai conduzido aqui para a lateral. Não vou ter uma condução muito grande aqui para a lateral, exatamente por quê? Porque o vidro não é um bom condutor, né? Para ficar transmitindo calor e ficar simplesmente esquentando aqui a água na lateral, mas aqui embaixo eu tenho a chama, aqui embaixo a temperatura é maior do que aqui em cima, porque eu estou perto da chama. Tá? Então, tem condução de energia aqui? Tem condução de energia. Mas eu estou pensando no seguinte, as moléculas que estão aqui embaixo estão aumentando a amplitude de oscilação. Ao aumentar a amplitude de oscilação, elas dilataram linearmente, tá? Se eu pensar que essa oscilação aconteceu em 3 dimensões, ela dilatou volumetricamente. Ao dilatar volumetricamente, o volume mudando, a densidade modifica. A densidade aqui embaixo fica menor. Como ele fica menos denso, o líquido aqui de baixo vai subir. O líquido aqui de baixo subindo, o líquido que está aqui em cima está numa temperatura menor. Portanto, o volume dele, a variação de volume dele foi menor. Portanto, ele teve uma menor variação de densidade. Ele está mais denso aqui em cima. Se ele está mais denso aqui em cima, a tendência desse líquido é descer. Aí ele recebe energia térmica, ele sobe. Ele esfria, ele desce. E formam-se as tais correntes de convecção. Isso acontece com a água, com os líquidos de uma maneira geral e com o ar. Se você pensar no ar, você tem uma sala muito grande e nessa sala você vai colocar um aparelho de ar-condicionado. Você coloca o aparelho de ar-condicionado na parte superior da sala, porque na parte inferior ficam as pessoas. Temperatura do corpo das pessoas, 37 graus Celsius. Ao redor, está nessa temperatura aproximada aí de 37 graus Celsius. Se eu deixar as pessoinhas aqui, todas com o ar-condicionado desligado, tá? Aí o que acontece? Muitas pessoas, muita agitação de partículas, elas falando, elas se movimentando, o ar que está ao redor começa a esquentar.
ele fica mais agitado com a movimentação das pessoas. O ar quente, ele sobe. Quando o ar quente sobe, o aparelho de ar-condicionado retira esse ar quente, pega esse ar quente, baixa a temperatura dele, inclusive modifica até a umidade dele, né? Baixa a temperatura dele e devolve para o ambiente um ar mais frio. O ar mais frio ele desce, porque ele tem densidade maior. Quando ele desce, ele empurra o ar quente para cima, o ar quente já iria subir espontaneamente, aí o ar quente sobe e o ar frio desce. Se eu instalar um ar-condicionado aqui embaixo, o que vai acontecer? Ele vai retirar ar quente e devolver ar frio, retirar ar quente e devolver ar frio. O tempo todo ele vai ficar devolvendo uma grande quantidade de ar frio, porque vai chegar um momento que ele vai pegar o ar frio, vai resfriar o ar frio para devolver ar frio, vai pegar ar frio e devolver ar frio. E aí eu congelo os pés das pessoas. As pernas, as pessoas passam a ficar com frio no ambiente, tá? Porque o ar frio já está na parte de baixo, ele não sobe. E aí eu retiro o ar frio, resfrio ele, devolvo ele para o ambiente. Retiro o ar frio, resfrio mais ainda ele, devolvo ele para o ambiente. Então, a tendência aí é eu ficar com uma temperatura muito alta, afinal, o ar quente não vai subir. Outras situações onde eu observo correntes de convecção. Na fogueira, dentro das geladeiras, né? As geladeiras atuais, elas nem têm tantas correntes de convecção, tá? Por que elas não têm tantas correntes de convecção? Porque as prateleiras não são vazadas. As prateleiras atuais das geladeiras, elas são áreas totalmente preenchidas por plástico. As geladeiras antigas, elas eram gradezinhas, tá? E aí, o congelador ficava dentro da geladeira. O motor aqui embaixo. Onde tem um motor, próximo ao motor, o ar é mais quente. O ar mais quente sobe. Sobe por onde? Passando por esses vãozinhos da grade da geladeira, tá? Até que eles chegam próximos ao congelador. Dentro do congelador, entre a parte de cima do congelador e o congelador, existe um material que parece uma serpentina, por onde passa um líquido, freon, que rouba a energia térmica, que rouba o calor e manda para a parte externa, que é o radiador da geladeira, a parte lá de trás da geladeira, onde antigamente as pessoas penduravam com sapato, toalha para secar. Hoje já não tem mais isso, essas geladeiras tinham um alto consumo de energia elétrica, né? As geladeiras mais modernas, elas têm prateleiras que não são vazadas, tá? E aí elas têm na parede interna da geladeira uns orifícios por onde é feita a troca de ar quente e ar frio, ok? Essas geladeiras que tinham prateleiras vazadas, elas tinham um problema muito sério. Quando você enchia a geladeira de alimento, o alimento tampava, né? E impedia a corrente de convecção. Então, acontecia muitas vezes dos vegetais que estarem aqui embaixo, ficarem aqui embaixo, estragarem, porque o ar quente não conseguia subir, tá? Para a parte superior da geladeira. E aí o alimento que estava aqui mais para cima, ele chegava quase a congelar, né? É claro que a geladeira você abre ela e fecha o tempo todo, então você está trocando a massa de ar lá dentro o tempo todo. Dentro de uma panela com água, eu vejo correntes de convecção. Próximo a uma fogueira, eu percebo correntes de convecção. A irradiação. O que vem a ser esse processo de propagação de calor por irradiação? Eu tenho o calor sendo transmitido, né, por meio de ondas eletromagnéticas, então não vai ter transporte de matéria, ok? São principalmente os raios infravermelhos que transmitem a energia térmica, né, o calor. Também são chamados de calor radiante, então outro nome aí que a gente dá. E aí nós temos ondas eletromagnéticas de diferentes tipos, ok? Mas transportando calor, principalmente o infravermelho. Mas como é que essas ondas conseguem aquecer um alimento, professora? Vamos pensar no seguinte, você tem as partículas, tá? Vamos supor que essa partícula esteja vibrando na vertical, com uma certa amplitude. Isso está relacionado com a temperatura, ok? E aí passa por essa partícula uma onda. O que essa onda faz? Essa onda não leva a partícula com ela.
essa onda, simplesmente quando ela passa, ela faz a partícula ir mais para cima ou ir mais para baixo. Aumenta a amplitude de oscilação. Quem foi para a praia já percebeu isso. Quando você está no mar, o que acontece quando você está no mar? Não na parte da arrebentação, você está lá na parte da marola, das ondas. Toda vez que uma onda vem, você vai para cima e você vai para baixo, sem fazer esforço, você não precisa ficar empurrando, pulando. A onda vem, você sobe e você desce. Ela aumenta a sua oscilação. É claro que no mar, além de para cima e para baixo, você também oscila um pouquinho para a direita e para a esquerda. Às vezes um pouco mais para um lado e menos para o outro, dependendo de qual é o sentido que a onda está se propagando, né? E aí você vai ficando cada vez mais longe da sua barraquinha, cada vez mais longe do seu guarda-sol, cada vez mais longe da sua mãe. Quando você vai ver, você entrou no mar e foi para lá do outro lado da praia, tá? Porque além de oscilar para cima e para baixo, você também tem uma oscilação para as laterais, é uma oscilação tridimensional. E isso também acontece com as partículas. Só que essas partículas não estão sozinhas, né? Elas têm mais partículas próximas a elas. E aí, no que elas aumentam a amplitude de oscilação, passa a ter colisões, passa a ter atrito, passa a ter várias outras coisas aí entre elas, o que vai fazendo a temperatura aumentar, ok? Vou apagar todos esses rabiscos aqui dos meus slides e vou falar de uma outra maneira de eu calcular fluxo de calor, tá? Até agora eu falei da maneira que era fluxo de calor, quantidade de calor que atravessa uma barra durante um certo intervalo de tempo. Isso era o fluxo de calor. Só que o fluxo de calor, ele depende de outras coisas, tá? Por exemplo, ele depende da diferença de temperatura entre um lado e o outro para existir. Se os dois lados estiverem na mesma temperatura, não tem fluxo de calor, nem por barra, nem por líquido, por nada disso. Se eu pegar um becker e a temperatura aqui embaixo for a mesma temperatura aqui em cima, não tem corrente de convecção. Porque para ter corrente de convecção, eu preciso ter temperaturas diferentes. Para que eu tenha fluxo de calor atravessando numa barra, essas temperaturas obrigatoriamente têm que ser diferentes. Certo? E aí o que acontece? Quanto mais diferente for essa temperatura, mais energia térmica está indo de um lado para o outro. Então, o fluxo de calor, ele é diretamente relacionado à diferença de temperatura. Quanto maior a diferença de temperatura de um lado para o outro, maior vai ser o fluxo de calor. O fluxo de calor depende do comprimento dessa barra. Eu vou chamar aqui de comprimento, mas pode ser espessura, pode ser a distância entre uma extremidade e a outra, tá? A distância entre um ponto e o outro no qual o calor está se propagando. E o que eu sei? Que quanto mais comprida for minha barra, quanto maior for a distância entre a fonte de calor e a outra extremidade que eu quero aquecer, mais tempo o calor demora para ir de um lado para o outro. Quanto mais eu estico isso, mais tempo o calor vai demorar para ir de um lado para o outro. Então, se mais tempo ele vai demorar, menor é o fluxo de calor, porque se eu aumento o denominador, eu diminuo o resultado da minha equação. Então, quanto maior o comprimento, espessura, distância entre as duas extremidades, menor é o fluxo. O fluxo também depende do que nós vamos chamar de área da seção transversal. Aqui, por exemplo, a área desse meu GIF, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Quanto mais bolinhas eu tiver aqui sendo aquecida, mais calor vai para o outro lado. Pensem vocês no inverno. Vocês no inverno ficam todos encolhidinhos, mão no bolso, fica com as pernas bem juntinhas, se deixar em curva bem o tronco. Para quê? Para que diminua a área de contato do seu corpo com o meio externo. Para que você não perca tanta energia térmica para o meio externo. Afinal, o corpo humano está a 37 graus Celsius. E às vezes o ambiente está a 20 graus Celsius. Então, a tendência é o seu corpo a perder energia térmica para o ambiente. Olha, tem diferença de temperatura. Então, tem o fluxo de calor do seu corpo para o ar, tá? E aí você diminui a área de contato, que é para não perder o calor tão rapidamente. No verão que a temperatura do ambiente é maior, o que acontece? Você não fica tão encolhido. Por quê? Porque você quer trocar energia térmica com o ambiente, para não passar calor, que é o que a gente fala, né? Não vão passar calor. Então, vocês ficam mais esparramados, mais relaxados. Então, depende aí da área da seção transversal.
Quanto maior essa área, mais energia eu estou transmitindo. Quanto menor essa área, menos energia eu vou transmitir. A quantidade de energia é diferente. Eu tenho mais partículas, ó. Cada uma delas vai levar 1 caloria, por exemplo. Se eu tenho 20, eu estou levando 20 calorias. Se eu tiver 3, eu só estou levando 3 calorias para o outro lado. Tá bom? Então, a área aí vai fazer diferença. E o material, é claro. Se eu tenho ar, se eu tenho cobre, se eu tenho bronze, o que eu tenho aí? E esse K é o que nós chamamos de condutibilidade térmica. Eu vou tirar esse slide para deixar o slidezinho com a expressão para vocês copiarem, tirarem print, enquanto eu faço a chamada, porque faltam apenas 4 minutinhos aqui para minha aula terminar. Então, tem uma figura mostrando que a seção transversal tem o termômetro 1 em vermelho, indicando maior temperatura, um termômetro 2 em azul, indicando menor temperatura, tá? E aí tem uma figurinha com a expressão lá embaixo, dizendo o que significa cada termo da expressão. Então, chamada, hoje é dia 1 de setembro, estamos já em setembro. Alexia, se tiver presente, põe um S para mim no chat, salve, salve, Alexia. Amanda, cadê a Amandinha? Arthur, ok. Caio, Oliveira, ok. Clara, cadê a Clarinha? Ok. Diego, Edu, Emerson, Enzo, Gabriel Costa, Gabriel Toledo, Costa e Toledo estão. Gabriel Ferreira, Gui Alves, Gui Ramalho, ok, meninos. Gui Gabriel, salve. Gui Penteado, Gu, Ellen, Elô, Henrique, Iago, João, Júlia, Calil, não, Lian, a Calil está aí, só virei a folhinha e o Calil apareceu. Lian tá por aí? Também está. Marcelo, Maria Lu, Matheus Soares, Paulo Martins, não tá? Só o Paulo Sérgio. Pedro Henrique, Pedro Santos, Rafael Cardoso. Pessoal, eu vou mudar aqui rapidinho o slide para o seguinte. Não sei se vocês já tiraram print ou copiaram, mas o seguinte, ele tem as unidades de medidas. Esse M vezes metro. Calor específico é uma outra grandeza física, Gabriel. Eu vou falar de calor específico na próxima aula, tá? Aí eu vejo com você certinho qual é a relação entre o calor específico e a condutibilidade térmica, tá? Na próxima aula eu vejo isso com você. Você está dizendo que o calor específico é KA L vezes metro, né? É L de comprimento e esse M é de massa, é isso? Acho que esse M é de massa. Eu estabeleço com você na próxima aula, que eu falar em calor sensível, aí eu já falo da relação entre a condutibilidade térmica e o calor específico, tá bom? Vou deixar isso para a próxima aula, tá? Daqui a pouquinho eu mudo o slide de novo para as unidades de medida. O Rafael, eu parei a chamada no Pedro Santos Marim, né? Rafael Cardoso, tá? Pedro Santos Marins está, o Rafael Cardoso não. Rafael Castiglione.
Ok. Rafinha. Salve, Rafinha. Thalita. Tiago. Tibério. Zanda. Wesley e Vinícius. Ok? Pessoal, para encerrar, aqui, ó, o último slidezinho é o que tem as unidades de medidas. E aí eu falo da unidade de medida do coeficiente de condutibilidade térmica na próxima aula. Já são 9h59 aqui no meu computador e a nossa aula está encerrando, portanto, aí às 10 horas. Então, eu deixo para falar disso, das unidades e fazer alguns exemplos com vocês na próxima aula, tá? Tem um exemplo aqui ainda para fazer com vocês, ok? Pessoal, boas aulas para vocês e a gente se fala novamente na sexta-feira. Obrigado pela presença na aula e até sexta temos aula dupla e aí eu já consigo falar de transformação de calor sensível.